Olá, a 23ª edição da BIT Ciência está começando. E no programa de hoje, vamos tratar de assuntos que estão no nosso cotidiano, mas que nem sempre damos a devida atenção. Por exemplo, a memória. Será que é possível prevenir a perda de memória? Vamos conferir aqui e vamos conferir também as vantagens e as desvantagens de ser vegetariano. Vamos entrar no incrível mundo da audição. A BIT Ciência está no ar. E o programa começa com um tema bem polêmico, a consciência animal. Como você vai ver na matéria a seguir, pesquisas indicam que os animais têm consciência do que se passa ao seu redor e podem até ter alguma inteligência similar à humana, dependendo da espécie. Por isso mesmo, o uso de animais em laboratório gera muitos embates. Tanto que nas redes sociais muitas pessoas se posicionam radicalmente contra essa utilização. Já boa parte dos cientistas discorda dessa posição. Eles alegam que os testes com os animais são submetidos a comitês de ética. E a principal ênfase é não causar sofrimento ou dor no animal. Mas essa não é a única questão polêmica nessa relação entre homens e animais. Um outro momento difícil é quando um animal de estimação tão querido pela família toda fica doente. E aí, qual a melhor forma de enfrentar essa situação? Confira. Você acredita que animais têm consciência? Eu acredito que sim, né? Porque quando tá na rua, principalmente, se passar um carro, ele não vai atravessar. Então a gente já começa a perceber por aí, né? É tudo que eu converso com as minhas cachorras, elas entendem. Ela sabe quando é domingo, que é o dia que vai passear comigo, com meu marido de carro. Ela sabe. Eu acho mais condicionamento. Consciência não, eu acho condicionamento. Dele tanto convivia comigo, ele se condiciona dentro daquilo que eu ensino para ele. Mas não que ele tenha consciência que ele vai fazer aquilo, vou fazer porque meu dono, entendeu? Ele faz porque ele vai receber alguma coisa em troca. O manifesto assinado em 2013 por cientistas como Philip Lowe e Stephen Hawking em Cambridge, na Inglaterra, afirma que animais possuem consciência sem ciência. Isso significa que eles sabem o que acontece ao redor deles e que são capazes de ter sentimentos como alegria, medo e tristeza, igual a nós humanos. Além disso, eles são capazes de ter empatia. Ou seja, colocar-se no lugar do outro e sentir pena ao vê-lo sofrer. Animais como, por exemplo, elefantes, cachorros, chimpanzés e raposas vermelhas vivenciam um luto e podem ter depressão. É importante a gente ter a noção que os animais são capazes de ter consciência, porque a partir do momento que esse animal tem capacidade de aprendizado, de memória, ele lembra de situações que não foram agradáveis. Né? Então, animais, inclusive, uma das indicações é que os animais não sejam abatidos, eutanasiados, abatidos animais de produção, eutanasiados para outros animais, em grupo, porque eles sentem, eles liberam substâncias, feromônios, que indicariam medo, né? E fica um clima que eles conseguem sentir de angústia, de medo, eles sofrem. O modo como as pessoas veem os outros animais é influenciado pela educação que tiveram e pela tendência de seu tempo. O filósofo francês René Descartes deixou uma duradoura influência com sua opinião de que animais eram máquinas sem alma. Hoje em dia, graças a Deus, com a consciência, os animais estão mais dentro de casa. Então, as pessoas estão vivendo mais próximo desses animais. E com isso, eles percebem muito mais que o animal sente dor, que ele tem sentimento, que a gente consegue compreender o que eles querem nos dizer através de alguns movimentos, algumas expressões, que apesar de parecer um cachorro, um gato, eles também têm suas expressões, suas peculiaridades com relação a isso, né? As pessoas estão, de fato, mais próximas de seus animais. É comum ver alguém que se refira à relação com seu pet como sendo de mãe e filho. Anda atrás de mim o tempo todo dentro de casa, dorme até do meu lado. Minha relação com ele é de mãe e filho. São 24 horas do meu lado, então é uma coisa como se fosse parte do meu corpo. Melhor possível. Acho que é até exagerado, né? Quem trabalha com animais também sente de perto essa relação afetiva. A Nick Braga trabalha como esteticista animal há 15 anos e desenvolve relações próximas com vários animais que trata. Sim, com todos. Todos os clientes são muito bem tratados, a gente tem um carinho enorme pelos clientes. No caso, os clientes aqui são esses aqui, os amigos da gente. Você acha que os animais eles criam relações de afeto? Sim. Filha? Você gosta da tia? Dá beijinho na tia para todo mundo ver. A
A proximidade parece muita, mas alguns donos ainda demonstram certo descaso quando os animais apresentam sinais de doença. Especialistas alertam que é preciso levar o animal ao veterinário o mais rápido possível. Muitas das vezes o animal está sofrendo, está com dor e está com um probleminha de vômito ou uma ferida que de repente acaba abrindo para uma ferida muito maior e eles ficam protelando em levar ao veterinário. Então, assim, o que eu indico é que esse proprietário não demore muito em tomar essa atitude de levar logo ao veterinário, porque há um sofrimento. Em certos casos, quando o animal doente não mostra sinais de melhora e está sofrendo, alguns donos optam pela eutanásia, ou seja, o encurtamento da vida do pet de forma indolor e rápida. No entanto, essa prática divide opiniões. Olha, eu sou contra. Mas quem sou eu para ir contra uma medicina, né? Eu esperaria o homem lá em cima. Entretanto, em algumas situações, o sofrimento animal é tão forte que a eutanásia se torna a melhor opção. A gente acaba, às vezes, tendo que lançar a mão desse recurso, sim, principalmente animais que estão sofrendo com dor e que a gente utiliza de todas as medicações possíveis, das mais modernas para dor e não consegue resolver o problema daquele animal, principalmente animais com câncer, né? E que a gente sabe que não vai ter mais solução. Nós não sugerimos, nós não temos esse papel de sugerir a eutanásia, isso vem do proprietário, nós somos aptos a fazer isso e acho que é um ato de amor, sim, entendeu? Deixar um animal sofrendo por pura vaidade, porque é o animal ali junto do proprietário, às vezes é um egoísmo. É importante lembrar que essa morte deve ser indolor e rápida, porque assim como os humanos, os animais também sofrem. Eles sabem tudo. Tudo. Eles só não falam que a inteligência existe, e muita. Pois é, esse sofrimento também mudou a alimentação de muita gente. Isso mesmo. E por falar em alimentação, como vimos na edição passada, há várias maneiras de se alimentar de forma saudável. Exatamente. Inclusive se alimentar bem sem a carne, os vegetarianos. Que se dividem em vários grupos. Tem o vegano, o ovo-lacto vegetariano, entre outros. Aqui na nossa equipe tem vários vegetarianos, inclusive eu. Muita gente tem aderido a esse estilo, né, Marcela? Confira na matéria. Ovo-lacto vegetariano, proto-vegetariano, crudívoro, vegano. O vegetarianismo tem ganhado adeptos no mundo todo, e existem vários tipos de dietas relacionadas a esse tipo de alimentação. Na última pesquisa feita aqui no Brasil, eram aproximadamente 18 milhões de pessoas que adotaram esse estilo de vida, ou seja, cerca de 9% da população. A alimentação vegetariana, ela na verdade, ela faz parte de um estilo de vida. O vegetariano, ele de maneira geral, ele tem a preocupação com o meio ambiente, com animais. Ele tem uma série de preocupações que não estão apenas voltadas para a alimentação. Existem algumas incertezas e dúvidas sobre a alimentação vegetariana. Os vegetarianos excluem da sua dieta todas as carnes animais, incluindo peixe e frango. Outros tipos de dieta vegetariana, como a vegana, estipulam a alimentação exclusivamente vegetal, com abstenção de todos os ingredientes de origem animal, mesmo aqueles que não resultaram diretamente na morte do animal, como leite, ovo e mel. Outra questão é se os alimentos vegetais conseguem substituir os nutrientes proporcionados pela carne. Nós precisamos de carne? Não necessariamente. Nós precisamos de proteínas. E nós podemos obter essas proteínas através do leite, dos seus derivados, do ovo, de outros alimentos, não apenas das carnes. Então, se eu quiser passar a minha vida sem ingerir carne, eu posso, né? Desde que eu saiba selecionar adequadamente os alimentos que irão compor a minha dieta. O importante é você variar. E para você variar, você tem que realmente conhecer receitas, preparações, para você manter esse seu cardápio vegetariano variado e não cair na monotonia do alface e tomate. O vegetarianismo não é isso, né? Hoje em dia tem várias preparações muito boas que você pode fazer com os vegetais e que ficam excelentes. Um exemplo de como o vegetarianismo tem crescido é a BIT Ciência.
Na nossa equipe, algumas pessoas adotaram esse estilo de vida. Uma das dificuldades encontradas por eles é achar lugares que ofereçam esse tipo de alimentação e variedades que contemplem sua dieta por um preço justo. Tem restaurante que não tem muita variedade de comida, ou quando tem, mesmo na salada tem presunto ou alguma coisa que eu não como. Aí é difícil. Muita gente gosta de cozinhar o feijão, que é um dos meus pratos favoritos, com muita carne, e não é legal. Em restaurantes, principalmente. E normalmente também não tem a opção sem carne, só com carne. Eu nunca gostei de carne. Desde pequena, desde 7 anos, eu peço para meus pais para eu virar vegetariana, porque sempre foi algo que não era do meu gosto. E há 2 anos eles pararam de me obrigar a comer carne. As crianças, por estarem em fase de crescimento e muitas vezes numa fase em que as proteínas de alto valor biológico são extremamente necessárias, eu não recomendo que os pais veganos mantenham seus filhos também nesse estilo de alimentação vegetariana. A criança pode ficar com um ovo-lacto vegetarianismo. Para muitos universitários vegetarianos, a opção do cardápio nos bandejões das universidades não é dos melhores. Na UF, por exemplo, não existe o cardápio vegetariano, como em outras universidades. Mas a questão não é simples de ser resolvida. Eu como no bandejão basicamente a mesma coisa todo dia, arroz, feijão e a salada que tem lá. E só isso, porque o prato principal é sempre carne ou alguma coisa do tipo. Opção vegetariana é até um compromisso do reitor, se não me engano, da última invasão com os alunos, enfim. Só que a nossa estrutura hoje, e aí seria até legal de repente vocês descerem para dar uma visualizada, a nossa cozinha é muito antiga, ela data de quase 30 anos de construção. Com essa estrutura, por mais que nós quiséssemos, nós não teríamos condições de abraçar a opção vegetariana. Então, o que a gente faz? O que a gente buscou? Implementar ao máximo a opção de saladas. Que aí você reparar, tem geralmente 2 ou 3 opções de salada. Eu preciso que se aumente o restaurante e chegue equipamentos novos. Equipamentos novos estão chegando. E aí eu vou esbarrar no quê? No tamanho do restaurante, da cozinha propriamente dito, que hoje é totalmente ultrapassado. Entendeu? Uma pena. Como todo mundo quer comida, diversão e arte, como já cantaram os Titãs, na próxima edição vamos continuar falando de alimentação. O nosso foco interessa principalmente a comunidade da UF. Aguardem! E agora, continuando o programa, vamos ver uma matéria sobre um tema que é fundamental para uma ótima qualidade de vida. Estamos falando da memória. Como anda a sua memória? Você é do tipo que esquece muito das coisas? E quando esquecer deve ser realmente uma preocupação? Vamos ver? Colocar lembretes no celular, espalhar bilhetinhos pela casa, anotar na agenda e até mesmo nas mãos são algumas formas de impedir esquecimentos cotidianos, que são, atualmente, cada vez mais comuns. Afinal, quem nunca se esqueceu se apagou ou não as luzes de casa? Ou o que comeu no café da manhã? E você, o que costuma esquecer? O celular, as chaves, se eu fechei a porta antes de sair de casa. Onde estão os meus óculos, onde coloquei minha pinça. Desde hora até o que eu tenho que fazer. Coisas usuais, por exemplo, cartão do banco, algum material de trabalho. É o nome das pessoas principalmente, quando às vezes eu encontro uma pessoa que eu não vejo há um tempão e na hora assim eu esqueço o nome dela e só vou lembrar à noite, depois. Muitas vezes essa queixa de memória em pessoas jovens se dá por conta de outros fatos que interferem na gravação da memória. Quando nós passamos por uma determinada situação, aquela memória leva um tempo para se fixar. A memória de longa duração ela leva em torno de 6 horas para se estabelecer. Então, pessoas que estejam ansiosas, estressadas, deprimidas, ou, ao contrário, com um humor muito exaltado, ou se estiverem sonolentas, cansadas, isso exerce um efeito negativo sobre a fixação da memória, de tal forma que a pessoa começa a se queixar de falta de memória, muitas vezes acha que tem uma enfermidade. Bastaria ela descansar, estar com o nível de vigília normal, o nível de ansiedade adequado, e aí isso se corrige. Existem 3 tipos de memória: a de trabalho, a de curta e a de longa duração. A memória de trabalho não cria registro e dura normalmente menos de 1 minuto. As memórias de curta e longa duração são criadas a partir de mecanismos neuronais e podem ser acessadas posteriormente. O professor Jano Souza ensina algumas dicas para manter a memória funcionando e adverte sobre alguns erros.
Medicamentos para memória não funcionam, exceto para quem já tem uma doença que cursa com perda de memória. Mas nós podemos fazer algumas coisas que ajudam a gente a guardar melhor as informações. Nós falamos, por exemplo, da memória de curta duração e de longa duração. Então, a memória de longa duração ela leva 6 horas para se estabelecer. Se nós tivermos o hábito de reforçarmos a memória, a gente memoriza melhor. Então, a gente estudou uma coisa agora, estuda daqui a algumas horas novamente aquele assunto, faz uma revisão, isso ajuda a fixar a informação. Existem muitos estudos mostrando que alguns hábitos são bons para nós preservarmos a memória ao longo do tempo e para nós diminuirmos a chance de termos doenças que cursam com perda de memória. Uma delas é a atividade física, outra é nós termos vida social saudável, nós temos relacionamentos sociais. A outra é se nós tivermos algum fator de risco para doença vascular, nós tratarmos isso adequadamente, termos alimentação adequada. Vejam que esses elementos são importantes. E vida mental, né? Temos atividade mental, buscarmos estar sempre ativos mentalmente, porque é como acontece com outros órgãos. Se nós não utilizamos, algumas funções vão sendo suprimidas. Isso no cérebro vale mais do que para qualquer outro órgão. A função faz com que a estrutura persista funcionando. É muito comum que pequenos esquecimentos diários sejam erroneamente relacionados com o desenvolvimento de doenças degenerativas de memória. Entretanto, nas doenças de memória, o paciente não consegue se lembrar do que esqueceu dentro de um período de 24 horas. É o caso da demência de Alzheimer. Seu diagnóstico é de difícil confirmação. O único exame que comprova a doença só pode ser realizado após a morte do paciente. Em vida, a identificação do Alzheimer é clínica, feita através de exames de sangue e imagem, que apenas excluem a possibilidade de outras doenças. A doutora Yolanda Boechat explica que, além do difícil diagnóstico, o tratamento não envolve apenas o uso de medicamentos, mas também o apoio familiar. O tratamento, na verdade, ele tem duas partes, né? Tem o tratamento que você faz medicamentoso e o não medicamentoso. O tratamento medicamentoso, basicamente, o Ministério da Saúde libera 3 medicações que você pode utilizar na demência de Alzheimer. Tá? Aí esse tratamento vai depender da adaptação de cada paciente para você escolher a medicação. As medicações, além dessas, são as medicações que fazem o controle dos sintomas comportamentais, né? Então, a gente, por exemplo, paciente agitado, a gente tem que tratar, né? E existe o tratamento não medicamentoso, que é o grande tratamento que a gente acha para demência. Por quê? É através do tratamento medicamentoso não medicamentoso que o paciente se mantém ativo. Então, é o grupo terapêutico que a gente faz, né? É a orientação do familiar para poder manter ele em atividade em casa, é trazer a família para se apoiar o familiar que está cuidando. Denise Vieira é filha de uma paciente de Alzheimer. Sua mãe, Odete, foi diagnosticada há 10 anos. Ela falou um pouco sobre as dificuldades emocionais de lidar com o paciente dessa doença. Tá mais fácil, já estou mais acostumada, mas no começo foi muito difícil. Eu chorava muito quando eu via aquela pessoa que tinha lutado tanto, tinha sido uma guerreira e que, né, sempre deu suporte a nós todos. E hoje não lembrava de nada, totalmente dependente, não sabia onde estava, como ela ainda diz, eu quero ir para minha casa, que não é minha casa, eu não tenho ninguém, eu não tenho filho, eu nunca tive mãe. E aí isso é muito triste a gente conviver com isso. Mas a gente vai se acostumando, hoje já não machuca tanto, já estou mais acostumada. Não é fácil. O Alzheimer é uma doença que tem atingido cada vez mais pessoas. Cerca de 10% da população com mais de 65 anos e 25% com mais de 85 anos podem apresentar algum sintoma dessa enfermidade. E agora vamos para um rápido intervalo. Na volta teremos mais um episódio da série Bit Sentidos, que tem tudo a ver com a memória. Não saia daí, já voltamos com a Bit Ciência.
agora mais um episódio da série Beat Sentidos. Dessa vez, vamos falar sobre a audição, um sentido que nos ajuda a perceber o mundo à nossa volta e a lembrar das coisas. Isso porque uma informação associada a um ritmo sonoro é muito mais fácil de reter. Pode aumentar o volume. Som, ruído, barulho, silêncio. É a audição que permite o ser humano ouvir o mundo à sua volta. É um sentido que nos integraliza, é o sentido que nos orienta, que nos organiza. A audição nos constitui até para a gente poder ser um ser linguístico. Para ser um ser que comunica, que demanda, que fala. A audição é um dos sentidos que auxilia o homem na construção da realidade e ajuda a compor sua formação, pois tem relação direta com a percepção. O som é percebido em nosso cotidiano de várias formas, pela música, pelo ruído e até no silêncio. A gente costuma dizer que o nosso ouvido não dorme, né? Nosso ouvido é a sentinela, né? Nossa orelha é a sentinela, ele não dorme. Mas o ouvido está atento, tanto que a gente acorda de madrugada com um estrondo, com uma ventania. Qualquer barulho à tua volta, você já acorda sobressaltada, ou você está atenta às coisas, né? Até para você atravessar uma rua. Mas a percepção não é única. Cada indivíduo percebe o mundo de acordo com as experiências particulares ou partilhadas. Eu gosto de silêncio, mas também gosto de som, depende do silêncio, depende do som. O barulho que mais me incomoda é de ar-condicionado. Eu acho que tem uns lugares muito barulhentos, isso me incomoda muito. Em geral eu prefiro silêncio, mas não silêncio total. Barulho de chuva. Ai, eu quero ficar quieta e tá a chuva ali caindo e eu quero dormir e está a chuva me incomodando, eu não consigo, me incomoda. Burburinho, quando tem muita gente falando ao mesmo tempo, aí não dá pra ouvir, sei lá, me estressa. No ambiente de poluição sonora, a gente fica estressado e isso interfere, né, diminuindo a nossa audição. Cara, a obra é dureza, né, cara? Acordar de manhã com obra não tem coisa pior. Martelando e britadeira e serra, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo e isso tira do sério. Ficava ouvindo muita música nas horas que eu podia ficar em silêncio. O silêncio pertence à audição, porque é através dele que é possível controlar a mente e o corpo. Incorporar o silêncio no cotidiano é importante, pois na maior parte do dia a dia convivemos com a poluição sonora. Ter, né, a hora de silêncio, dormir num ambiente silencioso, né? Não, nem enquanto eu durmo, porque eu falo durante o meu sono, mas... Não, eu falo o tempo todo. Assim, às vezes eu preciso me desligar um pouco, e aí eu fico em silêncio, fico na minha. A exposição ao ruído se tornou tão frequente que muita gente estranha o silêncio. A gente chama realmente de ruído a um determinado som que causa algum problema a gente, né? Fora isso, você pode chamar de uma música que é um som agradável, a gente não chama de ruído, mesmo a elevada. Mas se torna um ruído quando começa a causar um problema. O ruído ambiental é um ruído de fundo, em que você está sempre presente, você está em alguma sala e tem alguém conversando, existe um ruído de fundo que às vezes leva você a aumentar um pouco a sua voz para você se tornar compreendido pelas pessoas, né? Então você tem essa questão do ruído de atrapalhar também. E existe o ruído urbano, o barulho do ônibus, o apito do sinal, o guarda, a buzina. Isso tudo é um ruído que ao longo da nossa vida, se você é exposto a um determinado tempo, você pode sim ter prejuízos na sua audição. Os pacientes são trabalhadores, né, de indústria, estaleiro, muitos anos trabalhando com barulho, com ruído, né, e chega aqui pra gente, a gente já... No exame da audiometria, a gente já tem uma característica do gráfico, tá? Da audiometria,
No impacto do ruído, do impacto do ruído. Já tem anos. O gráfico já mostra porque esse trabalhador com muitos anos trabalhando sem a proteção, né? Apesar de estarmos rodeados de ruídos em nosso cotidiano, também somos presenteados com sons agradáveis, como a música, combinação de sons e silêncio. Canto de pássaro. Música, pode ser música. TV bem baixinha, assim. Pode ser passarinho. Risada. Ainda mais aquelas bem altas, quando a pessoa tá realmente rindo, não tá fingindo. Eu gosto. Acho que uma música boa, depois um silêncio. Silêncio é sempre bom, uma música é sempre boa. Mais do que apenas ouvir, a musicoterapia busca, através da relação com o som, criar métodos terapêuticos para restabelecer o equilíbrio físico, psicológico e social. A musicoterapia é um tratamento. O meu objetivo é terapêutico, eu tenho que recuperar alguma coisa que não está bacana. Ou dar função a alguma coisa que nunca sequer teve função. Será que andam suspirando pelas alcovas e andam sussurrando versos de trovas? A professora Cláudia Márcia, que toca piano há 4 anos no Hospital Antônio Pedro, fala sobre a representação da música em sua vida. Tudo. Lavagem de alma, de todos os estados de espírito. O desabafo é no piano. Os amantes falam baixinho no último andar. Sozinho, um cachorro late. O vizinho ouve o som. Lá embaixo se debate a construção de um estádio. No rádio dizem, é meia-noite. Lá fora a praça dança. De boca em boca ninguém se cansa de estar perdido. Lá fora a porrada come, a fome mata, a paixão consome. Lá fora choram buzinas. E mesmo tudo andando parado, aumenta o preço da gasolina. Lá fora estamos em greve, da folga breve, do tempo muito. Passado em planos para o futuro. Lá fora o seguro perdeu a vida. Essa foi mais uma produção do LEA, Laboratório de Experimentos Audiovisuais, não é, Maria Clara? É isso mesmo. E na próxima edição, você vai saber mais sobre o olfato. E agora vamos continuar trazendo para você uma pesquisa que tem tudo a ver com música. No nosso quadro que apresenta os bolsistas da UF, vamos conhecer dessa vez o Jonas Santana, que participa do PET de História. E o que é PET? É um programa de educação tutorial, um grupo que integra ensino, pesquisa e extensão, sob o comando de um tutor. Vamos ver? Nos primeiros períodos eu tinha uma bolsa que era só para quem está entrando na universidade, né? E aí eu precisava muito de uma bolsa e eu vi o edital do PET aberto. E aí eu li o edital e achei a proposta muito interessante, assim, né? Porque a proposta do PET é de uma socialização de conhecimentos, né? Por isso que o nome é Conexões de Saberes. E ele visa integrar o conhecimento que a gente produz na universidade com a sociedade. E aí foi amor à primeira vista, enfim, eu tentei a bolsa e tinha tudo a ver comigo e eu entrei e estou nela há quase 2 anos. A gente desenvolve um trabalho de história oral, né, que é a história que não precisa necessariamente ter documentos escritos. E aí a gente trabalha também com outro conceito que é da história que é renegada pela história oficial, pela grande história, né, pela história com H maiúsculo. E a gente procura organizações sociais que tenham atuação nesses bairros para a gente ter um ponto de partida, né? No caso, hoje a gente trabalha com escolas de samba. Aí o nosso maior trabalho hoje é com a escola de samba que se chama Cubango, que é num bairro que se chama Cubango, né, aqui de Niterói. E a gente procura pessoas que acompanham a história da Cubango, acompanham, né, a formação da Cubango, o desenvolvimento da Cubango e faz entrevistas com essas pessoas para poder ter relatos e fontes históricas para pensar a história desse local, né, e pensar a importância desse local para a cidade, enfim, que é uma história que, em geral, ela não é
contemplada. Né? Se tu pensar aí numa história de uma escola de samba, tu vai sempre pensar assim, porque o carnaval, porque o desfile, porque o carro alegórico, porque ganhou, porque perdeu. E a gente está procurando um outro lado, assim, né? O lado humano, o lado daquela escola, porque aquela escola é feita de pessoas, muda a vida das pessoas. Tem um site, né, que a gente coloca os frutos desse trabalho. Né, a gente faz algumas sessões. Então a gente tem uma proposta que chama Mapa de Memórias, que a gente pega a entrevista e recorta delas, né, das entrevistas, partes nas quais as pessoas falam sobre o bairro. Porque eu morava aqui, aí me mudei pra lá, e nesse lugar aqui a gente fazia festas e aí a gente pega e localiza essas memórias em um mapa. E aqui até onde tem aquela padaria ali, no tempo de criança, era tudo horta. Aí tem o Memória Musical, que é quando a gente entrevista antigos compositores, antigos cantores, né, das escolas de samba, e eles relembram sambas que são esquecidos. A gente pega fragmentos desses sambas que durante as entrevistas os sambistas lembram e cantam. Não, era sobre o mundo mágico. O samba diz, evoluindo num turbilhão de alegria, a Cubango se transforma nesse dia num mundo de... A gente tem uma seção de acervo no nosso site que a gente disponibiliza o áudio da entrevista na íntegra, que a gente acredita que se a gente quer disponibilizar uma fonte, a gente precisa disponibilizar ela como ela foi feita, com o mínimo de interferência possível, né? Para a pessoa que quiser estudar aquele lugar, para ela poder ter lá aquela entrevista na íntegra, aquela fonte que a gente chama em história, a gente chama de fonte. E a gente tenta sempre relacionar essas entrevistas com outras coisas para poder tentar, né, construir e auxiliar as próprias pessoas daquele bairro a construir a sua perspectiva sobre a história daquele bairro. Justamente porque a ideia do programa é que todo mundo que está aqui construa a sua trajetória e o seu ofício de historiador juntos, né? Inclusive o próprio tutor. Que a gente possa aprendendo uns com os outros e podendo, né, ensinar outras pessoas, enfim, fazer esse diálogo ser um diálogo de extensão mesmo, né? Esse encontro é o encontro interno dos PETs da UF, para a gente poder ver os outros PETs e entender qual o trabalho que os outros realizam também, né? Para a gente poder fazer a nossa experiência de grupos PET cada vez melhor. Antes de terminar essa edição, não podemos deixar de comentar sobre o Seminário de Políticas Públicas de Extensão Universitária, o PROEST na UF. O encontro teve como objetivo discutir e refletir sobre a participação da UF no programa de extensão universitária. O PROEST é uma ação interministerial coordenada pelo MEC, que desenvolve parcerias com as instituições e seleciona programas de extensão para aumentar o seu potencial. O evento contou com a participação do professor Leonardo Boff, defensor da extensão universitária. Além de várias palestras, foram apresentados os projetos aqui da UF, que relataram as suas experiências. Durante a programação tivemos grupos de trabalho, relatos de experiência. Em resumo, a proposta do evento é repensar essas formas de realização, de financiamento e execução da extensão universitária. Tem sido um programa que está trazendo um novo gás para a extensão, não só aqui na UF, mas para as universidades de modo geral, as universidades públicas. Tem havido uma resposta bastante boa por parte dos extensionistas da UF e os projetos estão assim, cada vez de uma qualidade melhor, uma qualidade muito grande. E isso está sendo comprovado, nós estamos chegando aqui ao final do evento, a partir das falas, né, todas essas experiências que a gente tem ouvido, as discussões, os debates. Então o PROEST está sendo assim um programa que trouxe, eu diria assim, um novo momento para a extensão, né?
É óbvio que, como tudo, depois de 10, 11 anos, ele está precisando de uma reavaliação, né? E é exatamente esse tipo de discussão que a gente está finalizando essa primeira etapa aí no dia de hoje, para que a gente possa estar propondo novos rumos, né, levar para o Fórum de Pró-Reitores, para estar discutindo junto ao MEC, junto com outras universidades. E essa edição chegou ao fim, mas você continua com a gente na internet. Espera! Antes de encerrar, uma última notícia, que tem tudo a ver com essa bela estação em que estamos, a primavera. Uau! É sobre flores? Não, mas não deixa de ser um assunto que, de certo modo, embeleza a vida de todos. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. É mesmo, ela acontece junto com a agenda acadêmica, aqui da UF. Começa no próximo dia 13 de outubro e vai até dia 19. São mais de 600 atividades. Não deixe de conferir a programação do evento, que vai estar no site da UF, www.uf.br. A BIT Ciência e a UniTV vão estar lá com cobertura ao vivo. Confira no nosso site também, www.bitciencia.uf.br. Aliás, nosso site está de cara nova e à espera da sua visita. Venha! Também não deixe de acessar nosso Facebook, Twitter e até o Instagram, que está cheio de fotos dos nossos bastidores. Aguardamos você. Até a próxima. Tchau!